Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à nossa semaninha, à nossa atualidade. Tem cadeira vazia aqui do lado? Sim, tem cadeira vazia porque é a vez do Shibata, é a semana do Shibata passar no Caribe, pessoal, não é isso? Semana que vem a gente tá aqui juntinhos fazendo uma conversa legal com vocês de novo. Quem tá por aqui circulando, de repente vai aparecer por aí, são o Chico e o Higuaín, tá? Ó lá, ó. Primeiro já apareceu lá, já deu as caras ou as costas para nós, como queiram. Pessoal, primeiro de tudo, agradecer a vocês por essa interação muito gostosa, muito inteligente, interessante que a gente tem conseguido fazer aqui, né? Agradecer alguns dos comentários aqui. O Arcádio dos Santos, que pede uma abordagem sobre os 500 anos da Reforma Protestante, tá anotado, Arcádio. A Carol, que pede uma discussão sobre identidade de gênero. O Aran, que pede dos 100 anos da morte de Oswaldo Cruz, que pede abordagem sobre pessoas com deficiência também, a Daniele, a Gabriele, a Cecília, que elogiaram aí o nosso trabalho e mais uma série de comentários aí, pessoal. Olha só, de novo, nosso espaço é democrático, são ideias para ser construídas, são ideias para que vocês se apropriem, discutam, enfim, ampliem da maneira como julgarem mais interessante aí do ponto de vista da maneira de abordar de vocês, tá? Olha só, como essa nossa atualidade vem na semaninha aqui pós-ENEM, e mesmo que você faça qualquer que seja aí atividade, pessoal, relacionada à redação, à reflexão, acho que é uma discussão que se torna sempre importante do ponto de vista da sociedade toda, né? Porque pós-prova, o pós-tema Enem, são alunos, estudantes, escolas, sociedade, famílias, enfim, vários setores da sociedade que discutem o tema, que discutem a pertinência, e daí surgem as vozes de autoridade, mesmo sem tê-la, né? Então é importante a gente ter essa noção também de como projetar, de como adquirir, de como filtrar essas situações. E eu queria aproveitar, gente, para discutir, então, começar discutindo um pouquinho aí o tema da redação e em seguida conversar um pouquinho sobre alguns outros aspectos que ele desdobra, né? Bom, vocês perceberam que a temática trouxe aí os desafios para a educação de surdos no Brasil. E daí é bem importante, o recorte é sobre o Brasil, é possível fazer analogias com situações exteriores, né, com situações já experimentadas em outros países, mas a discussão é nossa. A problemática deve ser levantada sobre como isso acontece no nosso país. E os textos de apoio ajudavam o candidato, o estudante, a ter noções bem específicas sobre a situação dos surdos no Brasil, né, como é que eles foram adquirindo direitos desde o Império até os nossos dias, né? Como é que isso foi acontecendo em termos de força de lei, inclusive, mas chamava atenção também uma campanha que aparecia do ladinho assim como um terceiro texto que misturava a linguagem verbal e não verbal, e aparecia um rosto de alguém dizendo assim, olha, eu tenho pós-graduação, né? Ou seja, eu sou bem formado em termos acadêmicos e intelectuais, mas eu sou surdo. Será que tem espaço na sua empresa para mim? Gente, esse é um ponto muito importante para se discutir, porque olha só, quem faz, ou seja, os estudantes que estão lá fazendo a prova do Enem agora, nesse momento, né, nesses dias, o que acontece? Eles estão nas portas aí da entrada das universidades, daqui a pouco estão no mercado de trabalho, daqui a pouco são pessoas que vão trabalhar com outras pessoas ou que vão gerir inclusive o trabalho de outras pessoas, que por vezes, ou que muitas das vezes, vão ser grupos muito heterogêneos, inclusive com pessoas com deficiência. Que bom, porque significa que as pessoas com deficiência estão conseguindo alcançar os postos de trabalho. Estão, de alguma maneira, criando aí possibilidades de inclusão, né? Bem, alguns aspectos aí a ser considerados. Muitos disseram, mas por que não, então, solicitar, assim, uma abordagem sobre deficientes em geral? Porque aí seria uma abordagem muito ampla, pessoal. E essa abordagem muito ampla abre possibilidades de a gente tratar e não tratar do tema também, né? Ou de ficar um clichê muito
muito assim superficial sobre o tema da problematização. Bem, da problematização em relação ao deficiente no Brasil, né? O tema da surdez é um recorte específico e que trazia inclusive a ideia, a informação importantíssima sobre a língua brasileira de sinais, né? E eu sempre, pessoal, que faço gravações ou coisa assim, que vejo lá no cantinho da tela aquela interpretação simultânea, acho genial, porque significa que a gente está conseguindo atingir um público, chegar a um público maior ainda, e que as escolas e que as universidades, enfim, e que quem comunica está com essa preocupação, né? E essa preocupação, vejam, ela, em termos de televisão, por exemplo, né, canais abertos, ela é bem recente. Tá? Então, quer dizer, a gente tem uma problematização que se constitui como uma discussão recente. E como fazer para incluir, então, educacionalmente, e não só dizer para fazer lei em relação ao surdo no Brasil, né? Vejam que aí nós temos várias possibilidades de abordagem, pessoal. Primeiro de tudo, a ideia de que em lugar, como por vezes é difícil romper a barreira de simplesmente tratar como diferente para tratar como igual, né? São situações bem diversas que acometem aí as relações sociais nesse sentido. Por isso, eu quero citar fazer referência a uma abordagem belíssima, era sobre cultura, gente, que a Eliane Brum fez ao publicar um texto no jornal É o País. E ela disse o seguinte, ela escreveu lá uma coisa muito bonita que serve para muitos aspectos da nossa vida. Ela escreveu assim, olha, é muito importante que a gente exercite no cotidiano a recepção às outras pessoas com mais interrogação do que com exclamação. O que isso quer dizer? Que a gente seja curioso pelo outro, que a gente esteja disposto a perguntar, a ouvir e a entender, mais do que a exclamar, ou seja, a julgar o outro. E entra um aspecto aí importante, porque o surdo ou qualquer pessoa que necessite ser incluída num contexto social ou educacional pode sofrer, antes de tudo e mais nada, bullying, inclusive, né? Outras situações, pessoal, tem surdo que não gostou da prova? Tem. Tem surdo que se sentiu atendido e disse, olha que legal, estamos discutindo? Tem outras pessoas que gostaram ou desgostaram da prova, mas sem dúvida, pessoal, né? Isso não é ponto pacífico de jeito nenhum. Agora, o que é importante da gente fazer aí um balanço geral sobre a prova, sobre a temática? O importante é a gente entender, pessoal, que trazer isso para a discussão é o que mais fortalece a ideia de que minorias, de que grupos que precisam de fato ser trazidos à discussão na nossa sociedade estão sendo atendidos, né? Então, quer dizer, a discussão que se faz, inclusive sobre a qualidade, a pertinência da temática, é benéfica para o grupo. Por quê? Porque ele fica em evidência na sociedade, na mídia, nas escolas. Quer dizer, nunca mais, enquanto houver Enem, vamos deixar de lembrar que houve uma edição em que se abordou a necessidade de incluir educacionalmente de verdade, com proposta de intervenção, inclusive, o surdo no Brasil, né? Então, quer dizer, cuidado para começo de conversa ao trabalhar com exceção, pessoal. Nós estamos falando aí sempre da regra, né? Então, assim, dizer, mas eu conheço um surdo que papapá, papapá, ou mas eu... Cuidado, né, gente? As experiências são importantes, mas essa personalização em lugar da generalidade pode ser maléfica para o texto e para a nossa percepção cotidiana das coisas, para a nossa percepção de cidadania, empatia e inclusão. Principalmente, pessoal, porque essas temáticas são polêmicas do ponto de vista de inclusão, do ponto de vista de responsabilidade que a sociedade tem sobre a inclusão, de ações de inclusão, né? Eu quero aproveitar então para sugerir, pessoal, com base no tema, um filme lindo, um filme francês chamado Família Bélier. E é lindo porque é uma família de surdos, mas a filha, que aí faz a intérprete dos pais, não é. É uma família de camponeses, tem uma história lindíssima
sobre som e silêncio, né? Tem uma mensagem muito bonita, então se você quiser inclusive se inspirar, entender melhor e por que não, né, gente? É tão bom estudar, aprender com entretenimento, vale a pena. A família Bélier, tá? Se escreve Bélier, assim, ok? Então, sugestão aí. Outras sugestões, há outros filmes aí lindíssimos, se vocês quiserem procurar, outros fortíssimos, documentários também sobre aquisição de linguagem, né, tanto para surdos quanto para outras deficiências. Então, se vocês quiserem buscar, gente, olha, basta ir à internet, vocês vão encontrar bastante coisa. Bem, o que eu queria aproveitar também nesse momento para comentar, pessoal? Questões relacionadas a direitos humanos. Eu falei que ia ter pupurri, então vamos lá, né? Vamos com o nosso pupurri. Questões relacionadas a direitos humanos. Olha só, em qualquer concurso, gente, ou qualquer prova que exija escrita, uma resposta argumentativa dos candidatos, nós vamos ter aí, claro, a necessidade e a prevalência de se ter, aprender e praticar um discurso de inclusão, um discurso de que a sociedade tem responsabilidade sobre cada indivíduo. Quando houve aí toda essa discussão na semana de STF libera ou não libera, zera a redação, não zera a redação por fuga aos direitos humanos, nós tivemos aí vários discursos em evidência, né? Um deles dizendo que que ferir direitos humanos é uma postura ideológica e deve ser respeitada. Outros discursos dizendo assim, pera lá, não há liberdade de expressão que prevaleça, ou não há liberdade de expressão que consiga justificar você fugir aos direitos humanos ou ferir os direitos humanos em relação ao outro, né? A postura, inclusive, do INEP, representado pela Maria Inês Fini, a presidente, né, dizendo, olha, a gente respeita a decisão do STF, dizendo que não é para zerar textos que firam direitos humanos, mas a gente mantém o nosso posicionamento pensando em que ferir direitos humanos significa que, se essa pessoa adota essa postura, significa que em algum momento a educação dessa pessoa falhou. Se em lugar de incluir ela quer descartar, significa que família, sociedade ou a escola mesmo falharam no sentido de fazer com que esse indivíduo se preocupe consigo, com os outros e queira um ambiente de respeito, né? Porque assim, gente, sociedades que fazem, que praticam ou que usam desse expediente de meio que olho por olho, dente por dente, contemporaneamente, são sociedades que em que de fato a gente percebe não haver essa empatia, esse respeito pelo outro, né? Olha lá, o Higuaín tá aí se exibindo, pessoal. Bem, o que a gente precisa entender então, pessoal? E eu não tô dizendo, viu? Por favor, não tô dizendo que você deve ou não concordar com quem quer que seja. Eu tô aqui sugerindo a você que não leia só a manchete quando diz pode ferir, não pode ferir, mas que aprofunde a discussão, né? Procure mais informações, forme sua opinião, mas com base em lastros defensáveis. Por exemplo, em relação aos direitos humanos, gente, países que são signatários, né, dos direitos humanos previstos pela ONU e que trazem isso na sua Constituição, nas suas cartas magnas, como é o caso do Brasil, tem uma tendência aí, pelo menos, a tentar ensinar na escola e a tentar fazer isso nas famílias também, fazer com que as pessoas enxerguem o outro como diferente, enxerguem o outro como seu próprio ser, né? E como, principalmente, como parte integrante de um grupo, de um todo, de que ambos fazem parte, tá? Então, bem legal a gente testar, entender essa discussão, ok? Não vamos ficar sem dica literária, tá? Eu dei a dica fílmica da família Bélier, por causa do tema da redação,
Vou dar outra dica fílmica, vai. Eu andei revendo esses dias, pessoal. Olha, nós estamos em novembro, então é um entretenimento bacana. O filme se chama Doce Novembro, de 1968. Tem uma refilmagem do início dos anos 2000, mas gosto mais dessa primeira versão, de 1968, Doce Novembro, para aproveitar, já que estamos no mês de novembro, né, entender um pouquinho aí das interpretações sobre a passagem do tempo e a paixão. É mais ou menos assim, diz, olha, um mês é muito, um mês é pouco, né, para a paixão aflorar, ou um mês é muito, ou um mês é pouco para outros sentimentos surgirem, né? E aí eu quero aproveitar, vou deixar no link para vocês também uma entrevista belíssima, bem interessante aqui, ó, que tem a ver com o tema, né, que tem a ver com essa coisa de enxergar o outro, de onde surge o que nós dizemos, com o escritor João Anzanello Carrascosa. Olha só, tá? Eu vou deixar o link da entrevista para vocês também. Olha que bacana o que está destacado aqui, pessoal. Minha literatura nasceu de eu ver o outro que parece comigo, mas não sou eu. E de que o não sou o outro, mas o outro me justifica. Então, olha que bacana a gente pensar nessas questões relacionadas à alteridade, empatia, relações sociais, direitos humanos, a partir desse ponto de reflexão, né? Ó, como é que é a história? Ver o outro que parece comigo, mas não sou eu. E de que não sou o outro, mas o outro me justifica. Entrevista bonita do João Anzanello Carrascosa, vou deixar no link aí também para vocês, tá bom? Gente, olha só, um beijo para todos, curtam, comentem, compartilhem, conversem com a gente se nutre aqui das informações, das ideias, das sugestões, dos pedidos que vocês fazem, tá? Beijo do Higuaín que tá correndo por aqui, do Chico que tá olhando aí de escanteio e do Shibata que tá ausente aqui, mas na semana que vem tá conosco de novo, tá bom? Tchau, tchau, boa semana!